Fala marujos, como vocês estão? Tudo bem? Prazer, eu me chamo André, esse é o canal Positividade à Vista. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou tratar sobre o assunto terapia, tá bom? Vou contar aqui alguns mitos, né? Por que a gente não deve acreditar nesses mitos. Vou dar a minha opinião de por que todos nós deveríamos fazer terapia já desde cedo, para que a gente possa evitar algumas situações, né? Algumas situações preocupantes, algumas situações podem ser evitadas sim, caso a gente tenha uma ajuda profissional o quanto antes, tá bom, pessoal? Então eu vou explicar aqui alguns mitos, né? Algumas coisas que fazem com que a gente não tenha a coragem de enfrentar os problemas, né? A gente achar que a gente sempre é muito forte, que a gente tem que lidar com tudo sozinho, né? Então isso foi colocado em nós, né? Na nossa cabeça, que a gente tem que suportar os problemas, né? O mundo do jeito que ele tá, maluco do jeito que ele tá, muitas informações, né? Internet, rede social, a nossa vida profissional, pessoal, então são muitos obstáculos, né? Entre aspas, que a gente tem que lidar, né? E a gente acaba às vezes acreditando, caindo na falácia de que a gente pode e deve resolver isso tudo sozinho. Então espero que com essa visão, uma pessoa que começou agora a fazer terapia, né? E agora não consigo me ver mais sem fazer, né? Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, tá bom, pessoal? Então, antes, não que eu sempre acreditei na terapia, só que eu achava que eu era forte o suficiente e que eu ia conseguir resolver os meus problemas sozinho, e vi que isso não é verdade, né? E que não há problema nenhum em a gente reconhecer que a gente precisa da ajuda, sim, de alguém profissional para poder guiar o nosso caminho da melhor forma possível. Então é isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, pessoal. Como eu já falei pra vocês, pessoal, desde o primeiro vídeo, tá? O objetivo desse canal é o quê? É tentar trazer para a maior quantidade de pessoas possível esse conteúdo, tá bom, pessoal? Esse conteúdo aqui, ele é feito com muito carinho para vocês, com muito amor, com muita dedicação, tá? São estudos, são pesquisas, né? Então se você puder e você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, pessoal, se inscreve, né, aqui no canal, ativa aí o sininho de notificação, tá bom? Comenta também o vídeo, curte, compartilha com seus amigos, tá? Porque assim a gente ajuda aí o algoritmo do YouTube a entregar o conteúdo para cada vez mais pessoas, né? Se você puder comentar, compartilhar, se inscrever, fazer tudo que ajuda, né? Então o YouTube ele vai acabar distribuindo esse vídeo para cada vez mais pessoas, tá bom, pessoal? Então, por favor, se você puder ajudar aqui o canal, né, seria muito bom, né? A gente já está chegando aí quase 100 inscritos, né? Eu comentei que eu sempre vou agradecer, né? Pode parecer pequeno, são quase 100 pessoas, mas é um começo, né? Isso mostra que a gente está aqui no caminho certo, né? Que eu estou no caminho certo, graças a Deus, né? Eu tenho esse princípio, né? Eu coloquei isso na minha mente, que eu quero entregar o conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, se eu conseguir de uma forma, mesmo que ínfima, mesmo que pequena, tá? Ajudar 1% das pessoas aqui do canal, transformar de alguma forma possível, isso já vai me deixar extremamente feliz, tá bom, pessoal? Então, por favor, se você puder, né, dar essa ajuda aqui no canal, se inscrever, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Então, por favor, pessoal, vamos nos ajudar, tá? Isso vai fazer com que o canal cresça e que o conteúdo chegue para cada vez mais pessoas, como eu falei, que é o objetivo principal aqui desse canal, tá bom, pessoal? Trazer conteúdos gratuitos para o maior número de pessoas possíveis. Tem uma frase que eu vou mostrar aqui agora para vocês, pessoal, tá? Que eu quero que vocês, por favor, memorizem, porque ela vai permear praticamente todo o assunto aqui do vídeo de hoje, né? A frase é a seguinte: pedir ajuda a outra pessoa, a outras pessoas, não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de humanidade e humildade. Tá bom, pessoal? Então eu quero que vocês tenham essa frase em mente, tá? Que ela vai tá ligada em praticamente todos os assuntos referentes a esse vídeo de agora, tá bom? Então eu espero que o conteúdo seja bom para vocês, pessoal, tá? Então vamos lá pro vídeo. Então é isso aí, vamos pro conteúdo, bora pro vídeo, espero que vocês gostem, então roda a vinheta. Como eu falei, pessoal, lá no começo do vídeo, tá? São diversas as situações que nós somos colocados à prova, né?
ao longo de nossa vida. Então, desde quando nós somos crianças, né? Então, toda aquela ansiedade, todo aquele medo de quando a gente vai para a escola, né? Como lidar com seus amiguinhos, como sair do ambiente domiciliar, né? Como sair do ambiente da sua casa, que é um ambiente controlado, né? Então, assim, a situação ela pode ser boa, como ela pode ser ruim dentro de casa, mas é algo que pelo menos você sabe, né? É o conhecido. Agora, quando você vai para o desconhecido, né? Que você começa a se envolver, se relacionar com outras pessoas, né? Isso já gera por si só uma ansiedade, às vezes um medo, não é? Então, a gente já é colocado à prova desde quando a gente é criança, né? Quando a gente sai do ambiente de casa e vai para um outro ambiente, tá certo? Então, esse seria um dos primeiros momentos em que já vai começando a criar-se, né? Todos esses pensamentos, né? Que podem vir a ser ruins. Então, existe esse momento, existe um momento de quando a gente sai da escola e vai para a faculdade, né? Então a gente entrou na faculdade, a gente vai também entrar num ambiente totalmente diferente, né? Então, às vezes tem pessoas que já estão a muitos passos acima de você, já se desenvolveram muito mais do que você, então você acaba se comparando, se colocando, você acaba você mesmo se colocando num patamar de comparação com outra pessoa, né, achando que você é pior do que o outro, enfim, isso talvez já possa ter acontecido com vocês, pessoal, isso aconteceu comigo lá na faculdade, é aquele choque de realidades, né, então isso acaba também gerando uma frustração, tá bom? Quando você sai também na faculdade ou durante a faculdade, enfim, você entra no seu primeiro trabalho, né, primeiro estágio, enfim, isso também é um outro passo, né, que a gente dá na vida que também pode gerar uma frustração, pode gerar uma ansiedade, enfim. Depois tem, enfim, são tantas as situações, não é mesmo, pessoal? Então você sai do trabalho, né, sai do estágio, começa o trabalho, monta uma família, tem que cuidar da família, enfim, são tudo situações que a gente vai se colocando, né, que a vida vai nos colocando e a gente tem na nossa mente aquela coisa de achar que a gente tem a necessidade, né, de ser forte o tempo todo, né? A gente não pode fraquejar, a gente não pode ter medos, a gente não pode cair, a gente não pode, enfim, né? Então a gente tem que ser sempre para cima, a gente tem que ser sempre, né? Não pode deixar a peteca cair e, na minha opinião, tá? Isso já por si só é uma falácia, tá bom, pessoal? A vida, ela vai cobrar coisa de nós, né? E a gente tem que saber lidar com elas, né? Então a gente só vai ter sucesso quando a gente tiver um fracasso antes. Você não tem um sucesso se você não tiver tido um fracasso antes. São muito poucas as pessoas que conseguem se suceder na vida sem ter antes tido diversas quedas, tá bom, pessoal? Então quero deixar isso bem claro aqui para vocês, tá bom? E por que eu fiz questão de frisar nessa questão aqui, né, pessoal? Eu fiz questão de falar isso para vocês, por quê? Porque a rede social, ela mostra uma vida totalmente falsa, né? Essas pessoas de sucesso que a gente vê nas redes sociais, a gente vê a parte que elas querem que a gente veja, né? Elas mostram a vida delas como se fosse uma vida perfeita, como se fosse uma vida sem problemas, como se fosse uma vida a ser seguida, né? Então a gente fica, nossa, olha só a vida do fulano de tal, nossa, a vida dele é perfeita, a vida dela é perfeita. Agora, não existe uma vida perfeita, pessoal. Todos nós temos problemas, tá? Não importa se maiores ou menores, tá? O problema pode ser grande para mim, pode ser pequeno para vocês. O outro problema que é pequeno para vocês, ele é gigante para mim. Enfim, então isso é muito relativo, né? Agora que todos nós temos problemas, isso é óbvio, tá? Isso não tem como fugir disso, tá bom? Então pode ser a pessoa melhor sucedida do mundo, essa pessoa vai ter problemas sim, tá bom, pessoal? Então não é porque uma pessoa ela é rica, ela é milionária, ela não tem problemas, tá bom? Quantas pessoas aí milionárias a gente conhece que pega e perde toda a família, perde tudo, o que o dinheiro trouxe? Não trouxe nada, entendeu? Pode ter trazido o quê? Pode ter trazido um certo conforto, né, de poder ter feito os melhores tratamentos, enfim, mas isso não quer dizer que ela seja feliz, tá? Quantas pessoas, na verdade, o maior índice, tá? Tem estudos que revelam e mostram que as pessoas que possuem maior índice de ter depressão são pessoas
bem-sucedidas, são pessoas que já alcançaram tudo na vida e que, como se a vida não tivesse mais nenhum, como elas não encontram mais nada, como elas já compraram tudo que elas puderam comprar, como elas já experienciaram, né? Tiveram as experiências que elas acharam, né? Que são todas as experiências da vida, então para elas a vida não faz mais sentido, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui com vocês, pessoal, é todos nós temos problemas, tá? Todos nós vamos passar por uma situação desconfortante, todos nós vamos passar por medos, por frustrações, né? Seja ela em relação a pessoas, seja elas em relação a nós mesmos, sejam elas em relação ao trabalho, né? Relações amorosas, relações afetivas, relações entre amigos, relações diversas de trabalho, enfim. Então todos nós vamos passar por isso, tá? Agora, a grande questão é, a gente pode optar por solucionar tudo isso sozinho, que pode ser, e a chance que a gente vai ter de não se suceder, né, não ter sucesso fazendo isso sozinho, elas são muito maiores do que se a gente tiver a ajuda de um profissional, ou a gente pode optar, né, desde o princípio da gente ter a ajuda de alguém do nosso lado, tá certo? Então esse é o objetivo aqui do vídeo de hoje, né, pessoal, mostrar para todos que a gente tem essa opção, né? Todos nós temos essa opção, sejam as pessoas que têm menos recurso, quanto as pessoas que possuem mais recursos. Então, para mim, na minha opinião, todas as pessoas deveriam, né, fazer terapia, todas as pessoas deveriam ter um acompanhamento psicológico, porque com certeza, né, a gente conseguiria ter uma outra visão, não a nossa, né, de uma pessoa de fora que tem estudo, que tem bagagem, que tem vivências diferentes da nossa, que tem da onde tirar, né, tem exatamente o mecanismo, tem a fórmula, né, de como solucionar aquele problema, vão fazer a gente ter reflexões que a gente não conseguiria ter sozinho, né? A gente está lá no meio dos problemas, a gente não consegue às vezes ter uns insights que pessoas do lado de fora têm, então acho que é muito importante, tá bom, pessoal? Então por isso que, na minha opinião, eu acho, tá, que todos nós deveríamos, em algum momento da nossa vida, recorrer a essa ajuda profissional, tá? E, além disso, tá, na minha opinião, né, isso vai ser falado daqui a pouco, mas a terapia, ela não serve simplesmente para quando a gente tem problemas, tá bom, pessoal? Isso é uma outra falácia, né? A gente achar que a gente tem que ir na terapia só quando a gente tem problemas. Na verdade, não. Na verdade, a terapia, ela serve, na minha opinião, né? A gente vai buscar a terapia na maior parte das vezes quando a gente está com um problema, mas na minha opinião, né, depois de começar a fazer, eu comecei a realmente perceber que a gente deveria fazer a terapia já logo cedo, para que os problemas não viessem a acontecer, né? Pode ser que eles viessem a acontecer, na verdade, mas a gente saberia como lidar com eles da forma certa, né? Sem precisar tomar tanta cabeçada, sem precisar sofrer tanto, sem precisar passar por tudo que a gente passa na vida, tá bom, pessoal? Então essa é a minha opinião, o que vocês acham? Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, rapidamente, né, os 5 principais mitos, né, referentes a essa questão da gente, por que as pessoas não fazem terapia, tá bom? Então eu vou passar aqui rapidamente para vocês e vou comentar, tá, sobre cada um deles. Na minha opinião, foram 5 os motivos que eu consegui achar de por que as pessoas não fazem terapia, né? E eu vou explicar cada um deles. Se vocês concordarem ou discordarem, pessoal, por favor, sintam-se à vontade para comentar, né, suas experiências, o que vocês acham sobre isso, tá bom? Bom, essa primeira frase aqui, né, pessoal, acho que quem já começou, quem já fez terapia, né, pelo menos uma vez na vida, né, e para quem é terapeuta, então, deve ter ouvido muito falar nisso, que terapia é coisa de gente doida, né, de gente louca, né? Isso realmente é um obstáculo, né, que as pessoas que tanto que fazem terapia como os terapeutas têm que passar, né, no sentido de ter que atravessar essa barreira, né, de tentar mostrar que não são só pessoas, né, isso existem alguns estudos, né, pessoal, em relação à loucura, né, mas é uma coisa muito profunda, né, como que se desenvolveu a loucura, né? Tem que ser um pouco mais, tem que buscar bastante lá na história lá atrás, né? Então esse conceito de loucura, né? Ele foi mudando muito ao longo do tempo, né? Mas o que eu posso dizer, a minha opinião, tá bom, pessoal, é que não
não são só pessoas loucas que fazem terapia, né? Então isso é muito óbvio, né? Mas existe ainda esse preconceito, né, de pessoas acharem que só pessoas loucas, só pessoas doidas vão fazer terapia, né? Então isso na verdade mostra muito mais sobre quem fala isso, né, do que quem vai procurar a ajuda, né? Então essa é a primeira frase que eu gostaria, né? Esse primeiro mito que eu gostaria de mostrar para vocês, né, pessoal, para vocês tirarem esse medo, tá? Você criou a coragem de você fazer a terapia, né? Como eu, tô dando eu como exemplo, tá bom, pessoal? Eu tinha na minha cabeça que, como é que eu posso explicar para vocês? Vamos lá, é muito mais fácil a gente comentar sobre a vida dos outros, né, do que a gente assumir os nossos próprios erros, né? Não sei se vocês têm algum amigo que seja assim, ou se vocês mesmos são assim, né? Quando a gente vai falar da vida dos outros, a gente consegue opinar muito melhor, né? E quando a gente fala da nossa vida, às vezes ou a gente não consegue falar, ou a gente omite algumas coisas, né? Então a gente não quer cutucar aquela ferida que a gente sabe que aquela ferida vai machucar na gente se a gente tocar nesse assunto, não é mesmo? Então é muito mais fácil a gente falar da vida do outro do que do outro do que a gente falar sobre a nossa própria vida, né? Então, se você criou a coragem, pessoal, de ter a decisão de não, agora eu vou começar a terapia, eu preciso fazer a terapia, né? Porque imaginem, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso acho que vai ficar bastante na mente de vocês, que eu vi outro dia um vídeo e isso ficou bem na minha mente. Então, imaginem, né, o seu corpo, quando você vai fazer musculação, né? Você tem a sua força, né? Só que se você colocar um peso, né? Se você tá lá levantando peso, você coloca um peso acima do que você consegue carregar, você vai ter dificuldades, não é mesmo? Você pode até conseguir erguer aquele peso, mas no dia seguinte você pode ter algum tipo de lesão, você pode acordar com uma dor, né? Então você vai ter sequelas daquele esforço que você fez, certo? Com o cérebro é a mesma coisa. O cérebro é um músculo, tá bom? Então imagina que os problemas, né? O problema ele tem um peso, digamos que um peso emocional para você, tá bom? Então o seu cérebro ele suporta uma certa quantidade, né? Sem treino, sem nada, ele vai chegar no topo do que ele consegue aguentar, tá certo? Agora, se você colocar, né, problemas demais, peso demais, né, você vai sobrecarregar o seu cérebro e isso vai trazer consequências para você também, tá bom, pessoal? Então, essa é a analogia que eu quero fazer para vocês, tá bom, pessoal? Que todos nós, a gente tem essa ideia de que a gente vai conseguir lidar com os nossos problemas sozinho pro resto da vida. Só que isso é uma mentira, tá bom? Você pode até optar por fazer isso, pessoal, tá? Então esse vídeo é para tentar mostrar para vocês o quanto que pode ser benéfico para vocês ou para qualquer pessoa, né? Fazer terapia já desde cedo. Vocês podem optar por não fazer, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só estou tentando mostrar que fazendo a terapia desde cedo, vocês vão com certeza evitar situações que acontecem quando a gente está lidando com as coisas sozinho, tá? Então, em relação ao fato de fazer terapia é coisa de louco? Não, não é coisa de louco. É coisa de gente corajosa, é coisa de gente que aprendeu a saber qual que é o seu limite, né? A gente tem que aprender qual é o limite que a gente consegue aumentar, né? Como que a gente... Porque aí a terapia vai fazer isso, ela vai dar as ferramentas para a gente poder lidar, né? Saber qual que é o nosso limite, né? E poder enfrentar esses problemas, tá certo, pessoal? A segunda frase, o segundo mito que eu vou tentar aqui desmistificar para vocês, né, pessoal, terapia é coisa de gente fraca, né? Que essa frase quer dizer, né? Se você já começou a fazer terapia ou você conhece alguém que faz terapia, né, é muito comum, né, você tá numa roda de amigos, né, uma roda de conhecidos, e a pessoa vai lá e fala: "Nossa, eu comecei a fazer terapia". Você vai lá, né, ou você faz isso, né, ou você já fez isso, ou você vê alguém fazendo isso. Você vê a pessoa como se fosse uma pessoa doente, né? Oh, coitado, começou a fazer terapia, poxa, sério mesmo, não sei o quê. E você acaba
se colocando exatamente nessa situação. Se coloca a pessoa como se ela fosse uma doente, como se ela fosse uma pessoa fraca, como se ela fosse alguém. Nossa, não conseguiu lidar com os problemas, poxa, que coisa, né? Só que na verdade, pessoal, entendam, a pessoa que fez isso por conta própria, que teve a força, na verdade, isso é uma força que ela tem, tá bom? Existe um ditado aí que diz que a gente tem que dar, antes da gente dar um passo para frente, a gente tem que dar alguns passos para trás, né? Então, essa é uma sabedoria que ela é absurda, né? Então, a pessoa que teve essa força de entender que ela não consegue, que ela não precisa, na verdade, lidar com os problemas sozinho ou sozinha, na verdade, ela tá, na minha opinião, muitos passos à frente de quem acha, né, que vai lidar com tudo sozinho, né? Então, isso para mim é uma das falácias, um dos mitos também maiores que existem, tá bom, pessoal? A terapia não é coisa de gente fraca, tá? A terapia é coisa de gente decidida, é coisa de gente que quer melhorar, é coisa de gente que quer evoluir, tanto como pessoa, como parceiro, né? Como amigo, como filho, como filha, como pai, como mãe, como pessoa. Enfim, a pessoa ela quer ser melhor, tanto para ela quanto para os outros, né? Então isso é uma sabedoria de você saber que você precisa de uma ajuda sim, tá? Então isso é coisa de gente que tá, na verdade, em outro nível, né, pra mim. Porque, na minha opinião, gente, não tem nada melhor, né, nada mais gratificante, né, do que você saber que você está sendo, que você ajuda alguém e que você vai ser ajudado por alguém, né? Eu acho que isso é da natureza humana, né? A gente viver em sociedade, a gente entender que nós estamos aqui. Você pode pensar diferente, tá bom, pessoal? A opinião de cada um aqui, gente, por favor, isso aqui é livre para diálogo de qualquer forma possível, tá? Mas na minha opinião, o ser humano, ele foi feito para se relacionar, tá bom? Por menor que seja o seu convívio com pessoas, tá? O ser humano, ele não consegue viver sozinho, né? Em algum momento da sua vida você vai precisar se relacionar com alguém. Então, isso é muito importante, pessoal. E a terapia, ela pode ajudar você a fazer isso também, tá? Além disso tudo, né? Além de poder te ajudar a enfrentar traumas, né? Problemas do seu dia a dia, ela pode ajudar você a se destravar, né? A você conseguir lidar melhor com problemas, né? De uma forma muito mais fácil do que você imaginava, né? Porque é como eu falei, você, quando está no meio do problema, né, ou você às vezes está morando com alguém, você tem sua esposa, seu marido, né, seu filho, sua filha, você pode e deve também pedir ajuda para eles, só que a ajuda que eles conseguem te dar é uma ajuda limitada. Eles não vão conseguir ter as ferramentas que um psicólogo tem, né? Então, o psicólogo, ele tem a bagagem, ele tem os estudos, ele tem os casos que ele viu, né? Os casos, às vezes, eles são semelhantes, né? Eles podem ter algumas diferenças, mas eles também têm semelhanças, né? Então, eles podem te ajudar a ter uma visão totalmente diferente daquela que você estava tendo. Insights que você jamais ia imaginar, né? Então, pessoal, olha só isso. Eu vou para minha terceira sessão de terapia, tá? E eu já tô me sentindo, óbvio que ainda tem muito chão pela frente até eu me sentir uma pessoa melhor. Mas só pelo fato de eu ter conseguido, né, estar conseguindo falar as coisas que eu achava que não conseguiria falar para uma pessoa que eu não conheço, só isso já está tirando um peso enorme das minhas costas, tá bom, pessoal? Então, por isso que eu falo, pessoal, vale muito a pena você ter essa experiência, tá bom? O bom de você fazer a terapia é que você quem escolhe o terapeuta que você quer. Eu, por exemplo, decidi fazer a terapia com uma terapeuta mulher, porque na minha cabeça eu achei que os problemas que eu tenho não seriam resolvidos de uma forma tão humana quanto uma terapeuta mulher poderia me ajudar, tá bom? Pode ser que isso seja coisa da minha cabeça, pode ser, mas eu me senti muito mais à vontade contando as coisas que eu sinto para uma mulher do que contando para um homem, porque eu achei que o homem iria me julgar mais, enfim, né? Mas isso é um pensamento meu, que pode estar errado, podia estar certo, não dá para saber, né? Mas para mim tá dando muito certo, então eu tô mostrando aqui para vocês algumas ferramentas, alguns pensamentos de alguém que começou agora a terapia, tá bom, pessoal? Que tem muito chão pela frente, como eu disse, mas que já está vendo, sim, resultados, né, de como lidar melhor com as coisas,
como pensar melhor, tá bom? Então espero que isso seja benéfico para vocês também. Esse terceiro ponto aqui, pessoal, eu já toquei nele algumas vezes, né? Porque não tem como, né? Um assunto ele tá muito ligado, né? Um com o outro. Mas essa frase de eu sozinho consigo lidar com tudo, né? Isso faz com que a gente fique muito parado. A gente pensa que a gente tá, na verdade, fazendo uma coisa muito boa, lidando com tudo sozinho, né? Nossa, não, deixa que eu faço isso. Ah, não, eu consigo, dá pra mim que eu resolvo, etc. Então a gente vai absorvendo coisas que a gente não sabe depois a consequência que ela vai ter lá na frente, né, pessoal? Então, eu consigo tudo sozinho. Por favor, pessoal, ouçam o meu conselho, tá? Eu pensei assim durante muitos anos. Eu achei que eu ia conseguir lidar com todas as minhas emoções sozinho, tá? Sem conversar com ninguém. Eu vivi a minha vida inteira interiorizando todos os meus sentimentos, né? Praticamente todos eles, né? Então, a questão de alguns meses para trás que eu comecei a externalizar eles um pouco mais, né? Mas mesmo assim, eu já estava quase que assim no meu limite, né? O copinho já estava transbordando, tá? Então aí foi que eu pensei e refleti sozinho e falei, não, eu não consigo mais lidar tudo sozinho, né? Então por conta disso, né, que eu tomei a decisão de começar agora realmente a terapia, porque eu tenho certeza, né, que com a ajuda de uma pessoa profissional, ela vai conseguir me auxiliar a libertar, né, esse André que eu sei que tem dentro de mim, né? Todos nós temos uma pessoa maravilhosa dentro de nós, né? A gente tem que ter isso em mente, né, pessoal? Todos nós temos essa pessoa dentro de nós, que é maravilhosa, que é linda, que é única, né? A gente só precisa ter a ferramenta certa e desabrochar isso dentro de nós, né? A gente muitas vezes coloca uma armadura dentro, né, na frente da gente, que a gente não quer transparecer isso para os outros, né? Como se isso fosse uma fraqueza, como se isso fosse algo que não é bom de se ver, né? Quando na verdade é o contrário, né? A gente cria relações, né? A gente interage muito melhor com quem? Com quem a gente se identifica, né? Com quem a gente vê que é parecido com a gente, quem teve experiências parecidas conosco, não é? Então são assim que são criadas as ligações, não é mesmo? Então, pessoal, isso de eu consigo fazer tudo sozinho, eu lido com tudo sozinho, assim, você pode ter a certeza, pessoal, no momento você vai achar que você consegue fazer tudo sozinho, mas vai chegar um momento que você vai explodir e às vezes o motivo ele era até pequeno, mas você já suportou tanta coisa lá atrás, você já fez tanta coisa, você já lidou com tanto com as suas emoções, né? E você não estancou, porque a gente é assim, né? O ser humano, em sua maioria, né? A gente tem o hábito de não lidar com os problemas. A gente simplesmente coloca o problema debaixo do tapete, né? Ele fica lá, esquecidinho, né? Fica lá adormecido, né? Mas ele tá lá. O problema ele não sumiu, você não resolveu o problema, você simplesmente fugiu dele. Ele tá lá parado no canto dele, né? Enquanto você não lidar com ele, enquanto você não reconhecer que ele é um problema, né? Que você tem esse problema, né? Então, enquanto você não buscar a ajuda, o problema vai continuar lá. Quando tiver uma situação que for parecida com aquela, o problema vai surgir, vai emergir de novo. E aí vai todos os sentimentos, todas as frustrações vão voltar, tá certo, pessoal? Então, façam isso, pessoal. Não fiquem com esse pensamento eternamente de achar que vocês podem solucionar tudo sozinhos. Vocês vão ver o quão melhor vocês vão ficar com a ajuda de outra pessoa, né? E é como eu falei anteriormente, o bacana disso é que você tem a liberdade de escolher a pessoa que você quer. Olha só isso, você pode ir num lugar, você não gostou, você vai em outro, não gostei desse outro, vou em outro. Você pode ir testando diversas pessoas até você achar aquela que você realmente se sente à vontade, até você achar aquela que você realmente ache, né, acredite que será a pessoa que vai te auxiliar. Tá bom, pessoal? Então esse é o bacana, você saber que você tem esse poder de decidir com quem você pode ou não se relacionar, tá bom?
Esse outro ponto, esse quarto, né, essa quarta frase que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, eu acho que ela também ela é muito profunda, né, pessoal? E aí cabe uma análise um pouco talvez maior, um pouco mais profunda, que é terapia é coisa para gente rica, né? Então, às vezes pessoas mais simples acham que a terapia ela é efetiva em quem tem mais dinheiro, né? Quem tem mais recursos, tá bom, pessoal? E eu discordo disso, tá bom? Eu acho que o profissional, né? Como é que eu posso explicar para vocês? A pessoa que vai buscar a terapia, às vezes, né, quando ela tem muito recurso, né, ela acaba não tendo uma continuidade, né, naquilo que ela se propôs a fazer, né, pelo fato dela ter aquele recurso, né, não ilimitado, mas um recurso muito maior do que outras pessoas, tá bom, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pessoas que não têm recursos podem ir sim à terapia, né? Você pode ir num posto de saúde, tá bom? Você pede um encaminhamento médico, né? Você vai no posto de saúde, pede um encaminhamento médico, né? Para fazer uma terapia, né? Também num posto de saúde ou numa UBS ou algo parecido, tá bom, pessoal? E você pode sim encontrar profissionais que são muito bons, tá? Não é o fato, né? O que eu quis dizer, o que eu falei aqui atrás foi, não é o fato da pessoa ter dinheiro que ela vai num especialista que seja melhor do que um pronto-socorro, tá bom? Do que uma UBS, tá bom? Eu não acredito nisso, né? Quantos casos aí a gente vê de médicos que são extremamente competentes que trabalham numa Santa Casa, entendeu? E às vezes você vai num hospital particular que você paga com seu convênio e você é tratado como uma barata, como um rato, você entendeu? Então é isso que eu tô querendo dizer, tá bom, pessoal? Então, você que tá vendo aqui esse vídeo, pessoal, que tem pouco recurso, que acha que isso não é coisa para você, que acha que isso é coisa pra gente rica, eu tô tentando mostrar para vocês, galera, que isso é uma mentira, tá? Você pode muito bem pedir, né? Vai num pronto-socorro aí, numa UBS perto da sua casa, né? Conversa com o médico, fala que você tá precisando do encaminhamento, né, psicológico, tá? Ele vai fazer o encaminhamento, aí você vai fazer as suas sessões, tá bom? De forma gratuita, tá bom, pessoal? Então, existe sim formas de você ir numa terapia sem você precisar usar muitos recursos, tá bom? Então, o bom é que ela é universal, ela existe tanto para quem não tem recurso quanto para quem tem recurso, tá certo? E por fim, pessoal, tem a quinta frase aqui, o quinto mito, né, que eu quero desmistificar com vocês, né, que terapia se resolve rápido, né, que os nossos problemas vão se resolver rapidamente. A gente vai fazer 1, 2, 3 sessões no máximo e os nossos problemas vão sanar, tá? Então pensa bem, pessoal, você tá na terapia porque você tá tentando lidar com algum problema seu que muito provavelmente são problemas que você tem desde muito tempo, né? Desde quando você é criança, desde quando você é adolescente, enfim. Então imagina você querer resolver a sua vida em 3 sessões. Não faz nem sentido, né? Então assim, você já entrar pensando quando que vai resolver, você já está colocando, né? Já está se colocando à frente na situação. Então, pessoal, por favor, né? Quando você vai começar a fazer sua terapia, não fica pensando nisso, pensa no processo, tá bom, pessoal? Pensa no quanto você vai melhorar, né? Não importa se de uma forma mais rápida, né? Mais rápida ou menos rápida do que você imagina, tá bom, pessoal? O que importa é você ver essa melhora. O que importa é você ver que você está progredindo, né? Que você está mudando, que você está conseguindo aprender com erros, que você está conseguindo lidar melhor com as situações, né? Então não fica pensando quando que você vai ficar melhor, quando que você vai conseguir sair da terapia. Muito provavelmente, pessoal, assim como eu que acabei de começar e já estou vendo já o quanto que ela está me ajudando, né? Então vai chegar um ponto que provavelmente vocês não vão nem querer parar mais com a terapia, tá? O que pode acontecer é o seguinte, você vai começar num ritmo mais acelerado, né? Você vai fazer, sei lá, 2
sessões por semana, enfim. E depois você vai fazer mais um acompanhamento, tá? Vou fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, enfim, depois que você já está num estágio, né, que você já está se entendendo melhor, né, que você já está conseguindo lidar melhor com os problemas, tá certo, pessoal? Mas tira isso da cabeça de ficar pensando quando, nossa, eu já entrei, já quero saber quando que eu vou melhorar, você entendeu? Então, pessoal, curta o processo, né? Aproveite o processo. Né? Tire todas as dúvidas que você tem com o profissional, né? Ele está lá exatamente para isso, para te ajudar, tá bom, pessoal? Não se sinta com medo, né? Nem se sinta inibido de fazer qualquer tipo de pergunta para eles, tá? Eles estão lá exatamente para isso, para te ajudar. Eles não estão lá para te julgar, eles não estão lá para ficar, né? Ficar pensando mal sobre você, tá certo? Tudo que vem na sua mente, converse com ele, tire todas essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Tenho certeza que todo esse processo vai ser muito prazeroso, né? É o que eu falei, vai ser doloroso, tá? Não vou dizer aqui que é fácil o tempo todo, né? Muito pelo contrário, né? Como eu disse, né? Alguns momentos atrás, a gente muitas vezes coloca os problemas por debaixo dos panos, né? Por debaixo do tapete, e a ferida ela não cicatrizou, né? Ela ainda está lá, então você vai, às vezes, ele vai cutucar a sua ferida, né? E faz parte do processo cutucar essa ferida para que você, né? Então, assim, entenda, o terapeuta, né? Ele não vai resolver o problema para você. Ele vai dar as ferramentas, ele vai fazer você se questionar, ele vai fazer você refletir por que você pensou daquela forma, né? Ele vai dar opções, né? Vai dar situações diferentes para você poder lidar melhor com esse tipo de problema. Então ele não vai resolver o problema para você, pessoal. Não adianta nada ele falar as coisas para você e você não aplicar isso no dia a dia. Por isso que não faz nem sentido você pensar que rapidamente você vai solucionar os seus problemas. Não, vai demorar. Quanto tempo vai demorar, André? Não sei. Cada pessoa é uma pessoa, tá bom, pessoal? Então vai depender do quanto que você vai se esforçar, vai depender do quanto que você confia na pessoa, vai depender do quanto que você vai se empenhar para melhorar. Então existe aí uma série de fatores, tá bom, pessoal? Então tudo depende realmente do quanto que você está realmente envolvido e interessado em melhorar, tá certo? Mas só o fato de você ter buscado a ajuda já é com certeza um grande começo. Bom, mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Eu espero que ele tenha sido esclarecedor para vocês, né? Esse é um relato de alguém que começou há pouco tempo a fazer terapia, né? E eu acho que, como eu falei para vocês, né, na minha opinião, todos nós deveríamos começar já desde cedo, né, a fazer a terapia. Então eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, né, pessoal? Reflitam, né? Vejam se vocês estão já no ponto que vocês podem começar já com isso, né? Eu acho que é muito importante a gente começar já o quanto antes, né? E depois, por favor, pessoal, depois vocês comentem aqui comente aqui no vídeo, né? Pode mandar também inbox para mim lá no Instagram, né? O Instagram @positividade à vista, se vocês tiverem alguma história que vocês queiram, né, contar para mim. Se depois desse vídeo, se alguém se encorajou e começou a fazer a terapia, né, ou começou a se interessar por fazer, pode mandar também mensagem, tá bom, pessoal? Vai ser muito bacana conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo e é isso aí. Tchau, tchau!